Bom dia, dois vizinhos, bom dia, região todo o sudoeste do Paraná. Estamos numa edição especial, não estamos mandando notificação para vocês da transmissão ao vivo, porque estamos abrindo a gravação do programa 7h30 para essa visita que está circulando aqui na região sudoeste do Paraná, e é imperdível a gente trazer as opiniões deste deputado estadual que está aqui com a gente, o Requião Filho, que consegue falar em todas as linguagens, seja desse tradicional veículo que é o rádio, como também pela internet, fazendo esse trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná, mas circulando, andando pelo nosso estado e trazendo muitas informações. Vamos dar um bom dia para o Maurício de Mello e Silva, Requião Filho, aqui na bancada do programa 7h30, na gravação exclusiva com ele no estúdio da Black Box. Bom dia, deputado. Bem-vindo aqui a Dois Vizinhos. Bom dia, obrigado por me receber. Obrigado por me receber você na sua casa, no seu carro, né? A rádio, essa é a mágica do rádio, né? Em todo lugar. Então, é sempre um prazer estar trazendo, né, o nosso ponto e contraponto dessa política paranaense. O senhor está em viagem já há alguns não, dias. pelo amor de Deus. Então tá bom. Requião Filho, tá o Maurício, você. Ele chegou como se ele fosse uma pessoa qualquer ali na nossa recepção da Rádio Educadora. Essa viagem desde quarta-feira circulando por alguns municípios. Qual que é o seu panorama do que você tem observado aqui no nosso quadrado, esquina esquecida do sudoeste do Paraná? É um pouco do que a gente vê em todo o estado, né? Você chega no sudoeste, você fala, a gente está esquecido aqui no sudoeste. Você vai lá para o nortão, o Norte Velho está esquecido. Você passa ali no vale, aqui é o Vale da Fome. E assim a gente vai vendo. O que eu vejo? Eu vejo que não tem política pública. Nós falamos em infraestrutura, falamos em investimentos, o Paraná será o hub do mundo, mas eu não vejo o Estado fazendo investimentos de verdade com dinheiro público que mudem a vida das pessoas para melhor. Então, veja, a saúde pública ela tem que ser regionalizada. Por quê? Porque a hora que você mais precisa está perto da sua família. Um problema de média e alta complexidade, você não pode botar o cidadão ou a dona Maria numa van e mandar lá para Curitiba, longe de todo mundo que ela ama e que ama ela. Nós não temos investimentos em hospitais regionais. Nós não temos investimentos em centros de tratamento. Nós não vemos o governo investindo, mas a gente vê os deputados, os meus colegas, distribuindo ambulância e van para a saúde. Então, a gente fala de educação. A gente quer ver mais escolas, quer ver mais professores, quer ver mais universidade, quer ver mais investimento nisso. E a gente não vê escolas novas, a gente vê reformas paliativas em prédios antigos. Então, a gente vê os deputados trazendo. Olha, consegui X mil para pintar a escola, consegui X mil para um kit esportivo. Eu também faço isso. Mas eu queria ver a educação como um todo. Novos concursos para professores, contratação de agentes educacionais, que os nossos educadores estivessem bem motivados em sala de aulas, bem preparadas para receber os alunos de hoje. A gente tem que modernizar a educação, mas não como foi feito agora no passado com plataformas que dificultaram a vida dos professores. Nós temos que facilitar a vida. Então, isso que eu vejo aqui, eu vejo em todos os lugares. Esse diálogo com os professores também faz parte dessa sua agenda de viagens, sempre, né? Eu rodo o Paraná e não interessa onde eu vá, por causa dessa nossa luta em prol da educação, a gente tem um professor para conversar, tem um agente educacional para ver a gente, bater um papo com um diretor, com um pedagogo, sempre tem. Porque, na minha visão, a educação a médio e longo prazo é a única solução. Agora, a gente fez essa introdução aí sobre a importância da infraestrutura, inclusive de acesso a regiões como essa que nós estamos no momento. A gente falou do extremo oeste abandonado, a esquina esquecida do sudoeste, o nortão e assim o vai. Vale da Fome, não sei da onde. Isso tudo soa um pouco político ou realmente é necessário consolidar com um planejamento estratégico ou existe esses planejamentos efetivos para isso? Deveriam existir. Essas estradas de infiltração, essas estradas que chegam, né, que infiltram o nosso Paraná, elas devem ser acompanhadas de estrutura. Né? Porque você pega uma região que não tem acesso, ela não vai se desenvolver. Você pega essa região, coloca uma estrada, coloca luz, coloca água,
coloca estrutura para indústrias e empresas, ela se desenvolve. Então não adianta fazer só a estrada, não adianta fazer só a propaganda, a gente precisa que o Estado entre. Mas por que Estado? Porque no mundo inteiro, investimentos de grande monta que não dão um retorno em menos de 10, 15 anos, eles jamais são feitos pela área privada. São investimentos de risco. Então quem tem que investir no desenvolvimento de uma região é o Estado. Isso é... Para a gente explicar para a população, né, vai muito dessa tua visão por fazer parte desse partido que o senhor está agora, ou de ter saído do velho MDB de guerra, ou é uma visão particular sua? Eu acho que é uma visão da escola que eu tive, do tal de Roberto Requião, né, que sempre esteve preocupado com a interiorização, sempre esteve preocupado em regionalização da saúde, em acesso à educação gratuita. E mesmo vendo a história do Paraná, de outros governadores, nós tivemos governadores que construíram hidrelétricas, nós tivemos governadores que fizeram estradas, por exemplo, a marca do governo Álvaro Dias foram novas estradas, né? Aquelas casinhas de concreto que a gente vê por aí. Então a gente teve governadores que deixaram sua marca, e de um tempo para cá os governadores passaram a passar. Eles são quase que esquecíveis pela história. Não tem nenhuma grande obra para chamar de sua, não tem nenhum grande feito, não tem uma marca de governo. São governadores que se preocuparam em ficar no poder, em se reeleger e a comprar uma base parlamentar de apoio. Digo comprar porque são pequenos favores, pequenas entregas, poder entregar uma viatura, poder entregar uma ambulância, uma pequena obra, distribuição pulverizada de dinheiro. Então vamos pegar um programa legal, que é o Meu Campinho. Não é um programa ruim. É um programa que traz ali um campinho de sintético para a criançada jogar bola, com uma manutenção mais barata e tal. Mas, e aí? É um campinho. Asfalto novo, vida nova. 1 quilômetro de asfalto novo, com base bem feita, custa R$2 milhões. Uhum. Então, se a gente dividir o que está sendo dado para as prefeituras, não vai dar 10 quilômetros por cidade. Elas não vão ganhar 20 milhões cada uma para fazer asfalto novo. Acaba virando recap, né, arrumar buraco, fazer uma obrinha eleitoreira aqui e outra ali. Não tem um programa. O que é um programa de Estado, uma visão pública? Qual é a área que está precisando de mais desenvolvimento? Vamos começar por ela. O que mais precisa na região sudoeste hoje? Quer que eu responda ou o senhor já sabe? A gente tem diversos pedidos. Com certeza. Mas, e como é que a gente vai atender isso? Como é que a gente vai gerar mais emprego? Como é que a gente vai trazer mais indústria? Como é que a gente vai se adaptar a esse novo agro mecanizado? Mas é bem esse o nosso ponto da diferença aqui no Sudoeste, se me permite, Maurício. É sobre isso. Aqui nós temos empregos sobrando. Aqui em Dois Vizinhos, Sudoeste, existem indústrias desesperadamente procurando profissionais que não sejam nem, né? Que realmente venham e assumam e queiram fazer parte de uma história corporativa ou empresarial ou esse tipo de coisa. Quando a gente escuta o pessoal da faixa leste falando mais empregos, a gente se sente isolado aqui, porque não é essa a nossa realidade. A nossa realidade é capacitação e gente engajada e interessada em fazer esse trabalho. Vamos entrar na capacitação. Desde que o Fernando Henrique virou presidente, isso já faz alguns anos, nós pegamos os cursos técnicos e tiramos eles da educação pública praticamente. Depois voltamos com o IFTPR, né? Os velhos cursos técnicos começam a voltar. Mas são poucos os campos. Então a gente não tem o curso técnico, não tem essa capacitação de mão de obra. A gente tem um agro que está se modernizando, né? Que planta commodity, não planta mais comida. Maravilhoso para a balança comercial, difícil para a vida do cidadão, porque a gente está importando arroz e feijão em dólar e está ficando caro. Então, assim, eu tenho críticas ao governo estadual e ao governo federal. Plano Safra, maior plano Safra da história. Maravilha, né? Quase 70% desse plano Safra é para o grande agro, que já tem acesso ao crédito, que tem acesso ao BNDES, que tem acesso a bancos. Agora, médio, pequeno e agricultura familiar, que planta comida.
ficou com 30% apenas. Reforma agrária. Então, assim, a minha pergunta é, para quem estamos governando? O agro é importante. O agro precisa de ajuda. Mas o agro tem isenções fiscais brutais da Lei Candir. E lutam por essas isenções. E agora, o pequenininho que está lá no final da cooperativa, que não consegue comprar calcário para corrigir o solo, que não tem dinheiro para comprar um trator novo porque está uma fortuna, que não consegue comprar um caminhãozinho porque não tem acesso ao crédito, e se comprar o caminhão, todo o seu lucro vai na parcela daquele caminhão. Então, cadê o governo federal e o governo estadual criando campanhas de incentivos, como nós tivemos o trator solidário, criando fundo de aval, trocando empréstimos, garantindo empréstimo por produto, ou seja, não interessava a flutuação do mercado, você trabalhava com sacas, né? Tem o seguro safra hoje, já tem gente com dificuldade de pegar porque teve a seca do ano passado, criou-se uma burocracia enorme. Então, assim, o grande consegue fazer um seguro, o pequeno já não consegue mais. E a minha preocupação é com esse pessoal, porque senão, para a economia pode até ser muito bom, mas o pequeno vai deixar de plantar. O médio vai arrendar a terra. E daí a gente não vai ter o que comer. Esse também é um reflexo, né, aqui que a gente percebe muito bem. Outra grande característica desse nosso querido Sudoeste é que essas pessoas se convivem. O grande e o pequeno. O grande compra alface tomate do pequeno. E, na verdade, é o pequeno que acaba alimentando todos nós aqui na região. Na nossa mesa Mas é o o grande pequeno. é o que faz o comércio movimentar, a loja vender, o mercado querer grande crescer. É o que faz o equilíbrio da balança comercial. Então, aqui a gente tem esse casamento muito bonito. Mas não chega na cidade. E, às vezes, a própria política acaba atrapalhando esse casamento do dia a dia, da vida de um cidadão que trabalha. E o Sudoeste tem um diferencial, né? Porque tem. O Sudoeste... É uma egrégora mágica. Aqui vocês não fazem uma coisa só. Não é uma região que planta apenas soja. Não. Aqui é bem... Nós temos produtores de leite, nós temos outros produtores, nós temos... Que também queria falar deles, né? Dos produtores de leite. Estão precisando de uma ajuda urgente aqui. Né? E parece que ninguém vê esse desespero. Veja, a Bacia Leiteira do Paraná, há muito tempo atrás, numa galáxia lá atrás, a Bacia Leiteira do Paraná teve um problema chamado Parmalat e Carrefour. Você é muito jovem e não vai lembrar disso. Não, eu não sou, eu sou mais velha que você. Mas nós criamos então um programa de importação de vacas leiteiras para o Paraná, onde você não pagava vaca, você tinha que devolver um bezerro. Nós criamos um programa chamado Leite das Crianças, de compra direta do pequeno produtor, garantindo a ele um preço mínimo, e salvamos a Bacia Leiteira do Paraná. Hoje estão importando leite em pó e nós não vemos a mão amiga do governo ser estendida a esses produtores. Eu lembro até de uma propaganda que tinha do governo estadual, do governo Roberto Requião, que tinha uma criança falando do programa Leite das Crianças, e ela falava, a gente está tomando iogurte. Era uma coisa que era muito mais fomentada mesmo sobre o consumo do leite. Requião Filho governador hoje. Para dar um exemplo, como dá para fazer as coisas. Já existe o programa Leite das Crianças. A nossa bacia está com um problema, nossa bacia leiteira está com um problema. Nós estamos sofrendo a compra. Vamos ampliar a compra direta. Nem que seja de uma maneira emergencial, vamos fazer o leite do idoso. Vamos comprar o leite e botar na merenda escolar com compra direta para alunos do ensino médio. Mas isso é uma decisão isso é uma governamental. Decisão política do governador. Perfeito. Ele precisa decidir aonde, quando e como ele vai gastar o dinheiro dos nossos impostos. Mas o dinheiro dos nossos impostos está lá, sendo distribuído em meus campinhos. É isso que eu quero dizer. É uma questão de prioridades. Não são projetos ruins, mas existem outras prioridades. Tem um projeto que eu fiquei sabendo esses dias, que eles não fizeram nem propaganda, que é um projeto incrível. Para não dizer, o Requião só fala mal. Eles estão fazendo um projeto de proteção de nascentes, que vão catalogar 35 mil nascentes de água no Paraná, que é maravilhoso. Só que isso não dá voto. Se não dá voto, não está na televisão, ninguém fica sabendo. Olha que coisa triste.
Agora a gente está aqui, gente, dessa gravação especial de um programa 7h30 exclusivo com o deputado estadual Requião Filho circulando pela nossa esquina do Sudoeste, nosso cantinho aqui do Paraná, em Dois Vizinhos. Saindo daqui hoje, ele passa, ou no caso vocês vão assistir, já passou, né, em Francisco Beltrão, e lidando aí com a política, com a vida pessoal, vida profissional, é tudo muito atrelado, né? A gente vai dar um recadinho rápido aqui, agradecer com certeza os nossos apoiadores. A Mecânica Zanella faz a hora certa, não vai ter hoje. A Tomação Home Center, que sempre conta com a nossa ajuda aqui e traz as melhores ofertas. A GF Materiais de Construção da Rede Bem Viver, obrigado ao tio Irineu. A Concrevale, que está ali com toda essa resistência e qualidade, garantia a tradição. Obrigada também a toda a equipe da Única Infinity Clinic, aquele implante dentário que termina aí com a tua cara fechada, deixa você sorrindo fácil, fácil. E também a GIL Construir, que é o presente e o futuro da construção civil, para vocês conhecerem o que é acabar com os perrengues de infiltração. Vão conhecer a GIL Construir. E a gente está aqui nessa gravação com o Requião Filho, com essa dialética tão única, né, dessa família, como ele falou, a minha escola, né? Não é bem uma escola que todo mundo tenha. Fico imaginando como é que seriam essas conversas. Como é que está o teu pai? Acho que todo mundo aqui quer saber. Muito bem, está super bem. Saúde 100%. Antes da eleição a gente fez uma geral nele, né? A gente limpou o carburador, para ele correr, trocamos óleo, né? Mas tá 100%, tá bem, tá curtindo os netos, os gêmeos que eu te mostrei agora há pouco. E assim, tá lá com a minha mãe. Só que ele não desliga, né? É uma coisa incrível. E é essa escola que eu tive dele, né? E vou falar uma coisa para vocês que eu não falei para ninguém. Esses dias meu filho, você falou do meu pai, e você também é tão ligada ao seu, assim, a gente vê isso. E meu filho estava com um livro da escola, que era assim, Eu Fiz o que Pude. A história de um passarinho bem pequenininho, que a floresta pega fogo, o bosque pega fogo, que ele vai buscar água sozinho e jogar água no incêndio enquanto os outros fogem. Quando perguntam para ele por quê, ele fala, porque eu fiz o que eu pude. E ele quis que eu explicasse a moral do livro para ele. Eu falei, cara, a moral é teu avô. É o tal do Roberto Requião. Ele fez e continua fazendo o que ele pode, do jeito que pode, e não desiste. Assim, foi... E eu explicando daí pro meu filho, ainda fiquei com o olho lá cheio de lágrima. Mas é um pouco disso. É o Requião que não desiste, que não desliga. Ele faz o que pode. Ele faz política porque é um apaixonado por isso mesmo, assim. Bom, a gente vê também uma grande mobilização e todo mundo aguarda a sua opinião, sua análise, principalmente dos pequenos municípios, que são locais que você sempre frequentou. Qual que seria a tua visão a respeito dessa corrida eleitoral municipal, nessa conjuntura do nosso estado do Paraná? O que você está imaginando que possa ser uma realidade para a gente a partir do ano que vem? Eu espero, né? Eu espero que depois dessa crise toda de 2016 para cá, desse futebolismo político, né, que você era um ou outro e não tinha um meio termo, não tinha uma conversa inteligente sobre política na discussão, tudo acabava em briga e discussão, que a gente tenha amadurecido um pouquinho para que a próxima eleição seja mais sobre propostas e menos sobre cores de bandeira. Né? Então, a gente vê que tem muita gente boa que tem aquela vontade de entrar, de fazer, mas não se coloca por causa desse embate. Uhum. O que eu tenho a dizer sobre o embate é que é o chicote que engrossa o couro. Tem que entrar. Não tem como ficar de fora. Então, entra, se coloca e vai para a discussão, mas não da briga, a discussão política. O que Dois Vizinhos quer? O que Paranaguá quer? O que Foz do Iguaçu quer? O que é bom para o meu município? Que tipo de vereador eu quero? O da dentadura, do Vale Gás, da van para o enterro da mãe? Ou eu quero um vereador que cuide da cidade como um todo? É uma coisa que me incomoda muito, e eu sei que é um mal necessário na política de hoje, essa história do municipalismo. Por que me incomoda? Porque eu pego um deputado aqui da região e falo para ele, cara, eu preciso que você me ajude nesse projeto aqui, porque está acontecendo lá em Paranaguá. O cara fala, mas eu não faço voto em Paranaguá. Mas está muito em alta esse conceito de ser um deputado municipalista. É uma coisa que a gente escuta muito. Municipalista significa deputados que ajudam os municípios. Porque os municípios hoje têm uma dificuldade de arrecadação
que precisam de emendas e favores de deputados federais e estaduais. O que é um absurdo, porque os municípios deveriam receber recursos porque precisam, não porque puxaram o saco de A ou B. Né? Fica um troço do prefeito ficar lá passando o chapéu, pedindo esmola na Assembleia, que realmente, assim, eu fico com vergonha alheia, porque o cara é um prefeito. O cara se elegeu na sua cidade. Para conseguir fazer alguma coisa, tem que ir lá, ó. Oi, deputado, se o senhor me ajudar, eu te ajudo lá na minha cidade. Não é isso. O recurso tem que vir porque a cidade precisa, não porque o deputado pediu. Então não tem política pública disso. E é esse mal que a gente precisa fazer, porque o Dois Vizinhos só vai ficar bem se Paranaguá estiver bem. Paranaguá só vai estar bem se Ribeirão Claro estiver bem. É uma simbiose. O Estado é um só. Vai faltar a polícia em Dois Vizinhos se tirar a polícia daqui e mandar para Paranaguá. Se tirar de Foz do Iguaçu e mandar para Cascavel, vai faltar em Foz do Iguaçu. Então a gente tem que entender que a gente tem um Estado inteiro para cuidar. Ser municipalista, se preocupar com os municípios é uma coisa. Ser um vereador anabolizado é outra. Aff, Maria, parece que faz um boom na cabeça da gente do que acontece no dia a dia aí nessa realidade política. A realidade política tem sido essa. Os federais também estão nessa. Os federais não pensam em Brasil. Eles pensam em Paraná / sua região. E como é que a gente consegue trabalhar assim se a gente não cuida do todo? Como é que você cuida da sua casa? Você cuida de um filho só? Ou você cuida da família toda? Você tem que cuidar da família toda, você tem que cuidar da casa toda. E é isso que falta na política de hoje. Por isso que eu acho que precisa um pouquinho mais de mulher na política, porque a mulher consegue ser multifacetada e fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e ainda cuidar dos maridos. Então falta um pouquinho mais disso, desse feminismo na política, porque os homens são meio que hiperfocados e acaba gerando esse tipo de problema. E você tem aí algumas lideranças que você esteja também ajudando a projetar aqui na nossa região? Rapaz, daí você quer me abraçar sem me Não, eu quero aproveitar a sua presença e quero uma análise real. Fala aqui, nomes pra gente, por favor. Se você perguntar da tua região aqui para mim, Dois Vizinhos. É. Político aqui para mim é o Exotom. Cara firme, bom, não quer mais fazer política, não aguenta mais. Nosso ex-prefeito. Ex-prefeito, não aguenta mais. Pô, é perseguição, é discussão. Foi um bom prefeito. Estou dando exemplo de um nome que eu respeito. As professoras, a professora Marinês, que dá uma mão para mim aqui, seria uma pessoa incrível na política. E como é que faz para entrar nisso? Porque o nosso mundo ele é fechado. Os bons políticos cansam e os novos não conseguem entrar. Porque existe, dentro do sistema político brasileiro hoje, uma ideia de perpetuação no poder. Por que a eleição é tão curta? Porque se você quiser ser candidato, você não tem tempo de dizer a que você veio. Você quer ser presidente do Brasil, você tem que falar com o Brasil inteiro em 35 dias. Como é que você explica os seus programas? Quando eu comecei a fazer política, de colo ainda, era 1 ano de eleição. Depois viraram 9 meses. Depois viraram 3 meses. Depois virou 45 dias, que vira 30. Como é que você discute um Paraná com Dois Vizinhos e Paranaguá? Com Palmas e Paranavaí? Você não discute, não dá tempo. A não ser que você tenha uma estrutura milionária para chegar correndo em cada uma dessas cidades de avião e de helicóptero, gravar um programa e ir embora. É muito difícil. Então uma visão bacana, né? Porque a gente consegue ver muito do teu pai, no teu jeito de agir, de falar. Eu acho que é inegável, você deve escutar isso muito, né? Com muito orgulho. Principalmente na tribuna, parece que a gente está vendo um flashback, assim. E, ao mesmo tempo, essa visão muito de repensar a realidade que está acontecendo agora. Porque a gente está evoluindo como mundo. Então, assim, muitas coisas estarão diferentes do que eram quando o Requião foi governador. Mas, por incrível que pareça, às vezes a gente tem que buscar novas soluções para velhos problemas. Grandes centros, problema em quase todos do Paraná, transporte urbano. Cidades como Dois Vizinhos, onde a gente tem núcleos de educação e postos de trabalho, transporte intermunicipal. Pergunta para qualquer prefeito como é que eles estão com o transporte escolar. Eles querem matar o governador, só que eles vão falar sorrindo, né? Porque eles têm medo de ter verba cortada. Mas o transporte escolar hoje é um problema para as prefeituras. Porque o governo do estado repassa muito pouco, as prefeituras assumem uma responsabilidade que não é delas
né? E tem um promotor ainda nas costas do prefeito correndo atrás, querendo morder o calcanhar dele. Então a gente tem velhos problemas que a gente precisa buscar novas soluções. E daí eu fico chateado porque elegeram um menino, o Juninho, cheio de um discurso moderno, e que se eu me elegesse governador amanhã, tivesse caído um raio, eu virei governador, eu demitia o governo inteiro dele. Mas eu ficava com a equipe de marketing, porque o pessoal bom. Na propaganda é bom. O senhor vai faria candidato, por acaso, ao governo do Estado na próxima eleição? É um sonho. Senado, qual? O que a gente pode visualizar? Eu adoraria ser governador desse Estado. Eu acho que seria assim, uma realização de poder devolver, né, tudo que esse Estado fez pelo meu pai, não é nem por mim. O reconhecimento e o carinho que tiveram com meu pai é algo assim que eu gostaria de ver esse Estado crescer cada vez mais, buscar. Eu fico louco da vida quando, por exemplo, a gente pega a Copel e entrega ela para iniciativa privada. Dava dinheiro, orgulho do Paraná, modelo de eficiência e uma ferramenta onde você pode virar para um cara do agro e falar assim, amigão, agora a Copel é nossa e você vai pagar 50% só da conta de luz para irrigar à noite, que era um programa nosso que foi encerrado por lei do Ratinho. E o cara do agro consegue baixar os seus custos. Você poder chegar para uma indústria e falar assim, olha, ali no leste, ali no extremo oeste, nós estamos com um problema de emprego. E se você se colocar nesta região aqui, você vai ter uma redução de impostos, que chama de incentivo fiscal, você vai ter uma redução de energia durante X anos para você se instalar ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara vai chegar e vai pagar a energia mais cara do Brasil e não tem incentivo. É você poder virar para um prefeito e falar assim, prefeito, você está com um problema aqui? Nós não aguento mais a saúde pública, eu tenho ali um povoado ali, ó. O pessoal fica doente todo dia, no inverno, então. Aí você chega com a Copel, com a Sanepar pública e fala assim, água, esgoto e luz de graça para vocês. Ah, você está rasgando o dinheiro do Estado. Não. Quando você põe água, luz e esgoto numa comunidade que não tem, a economia gerada na outra ponta, que é a saúde, é muito maior. As pessoas não sabem, mas um dos maiores gastos do SUS são com infecções e viroses. Não existem várias visões que a gente gostaria de continuar ecoando. Você já falou que vai dar um jeito de vir fazer um 7h30 ao vivo que com eu adoro responder pergunta, porque a galera, eu me divirto muito. Aqui a gente é muito engajado, o pessoal. E eu descobri tem uma fala do meu pai que é maravilhosa, não tem Qual? Pergunta ruim, mas tem que aguentar a resposta. Exatamente. E o meu falava, você vai mostrar sua inteligência através da pergunta. Tem que então saber a gente responder. tem aí as lições. Eu queria que você deixasse um recado para nós. A Rádio Educadora está sempre à disposição. A última vez o senhor também estava aqui com a gente. E como é que funciona aí esse encontro dessas figuras da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, lá da capital do Estado, quando saem de lá e vêm pôr o pezinho no barro aqui com a gente? Eu acho maravilhoso. Porque se você vai para o meu gabinete e eu pergunto para você como vai a sua casa, você jamais vai falar mal. Está tudo lindo, está tudo bom, maravilhoso. Se eu chego aqui e pergunto para você como é que está, você fala assim, tá vendo aquilo ali? Ó? Aquilo ali não tá bom. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não tá legal. É verdade. Então a gente tem que estar presente. E a gente consegue ter essa realidade. A gente chama de amassar barro. Você tem que amassar o barro, você tem que conhecer o Paraná. Você tem que ser acessível. Esses políticos que se colocam num pedestal, numa bolha de puxa-sacos, eles não conhecem a realidade do Paraná. Ninguém chega para eles e fala assim, olha, o rei tá nu. E eles saem correndo pelados por aí, estão abafando. Então, é preciso conversar com as pessoas. O governador tem que ser acessível à classe política e às pessoas. E os deputados têm que ser 100% acessíveis. Né? Porque senão a gente não sabe da realidade do Estado. E o nosso trabalho é fiscalizar o governo, antes de mais nada, como, quando, onde, porque o seu dinheiro foi gasto, fiscalizar o governo, apontar os erros, mostrar os caminhos que nós acreditamos ser certos, debater esses caminhos. E hoje em dia, as excelências andam só carimbando projetos. Está faltando o debate mais aprofundado na Assembleia. E mesmo assim, a gente está levando a Assembleia itinerante, conversando com as pessoas. Então a gente vê que há um caminho de rompimento. Está na hora de quebrar o paradigma e mudar a política do Paraná.
E a gente vê que tem gente querendo fazer, mas com medo, né? Aquele medo da mudança, aquela coisa filosófica. Mas está entendendo que ou a política muda, ou a nossa classe passa a ser odiada 100%. Meio que as redes sociais e a internet estão meio que obrigando, né? Essa Nossa, conduta, essa adoro, instantaneidade. É uma proximidade, né? É uma proximidade. É como se vocês fosse uma estação de rádio 24 com essa horas por dia e as instantaneidade. pessoas falando para... E não tem mais como você fazer as coisas escondidas, surdinas, secretamente, no Mas meio a minha da avó noite. falava que... Todo mundo tá vendo agora. A minha avó falava que se você vai fazer uma coisa e não pode contar para ninguém, é porque você não devia estar fazendo. Maravilhosa, né? Né? Com certeza. Então, assim, a rede social traz isso. E eu, por exemplo, eu vejo as minhas redes sociais. Sou eu que vejo. Principalmente o Instagram. Por desespero da minha mulher, que eu odeio, que eu fico grudado daquela porcaria do telefone tanto tempo. Mas eu que vejo. E assim, eu acho incrível, porque eu consigo ter essa resposta, essa temperatura. E político que não vê, que não acompanha, que delega para assessoria e fica decorando o discurso, eu acho que vai chegar uma hora que nem as rádios vão entrevistar mais. Porque eu tenho visto muito radialista que fala assim, cara, fulano eu não entrevisto mais. Por quê? Porque ele chega aqui com as perguntas. Ah, tem bastante. Que tipo de político é esse que chega e fala assim, eu te dou uma entrevista, mas você só pode perguntar o que eu quero? Esse cara não é político. Esse cara é um personagem. Muito obrigada, viu? Vamos combinar essa interatividade ao vivo, sim. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, na nossa linda e maravilhosa e promissora cidade de Dois Vizinhos, aqui no sudoeste do Paraná. Muito obrigado. Essa edição de hoje do programa 7h30, pegamos o Requião Filho passando por aqui. Agradeço todos os produtores dessa pauta e a gente vai ter sempre esse canal aberto para que todo mundo acompanhe também a evolução política. Bora despertar e fazer do Paraná um estado muito melhor. Acompanhe agora o Jornal Educadora News, está entrando aí no ar e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo em nossa região. Tchau, pessoal.